A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é a apreciação que nós temos como servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, da palavra do Senhor. Nós valorizamos a palavra do Senhor e por causa disso que nós sempre investimos um bom tempo de estudo da sua palavra. É a palavra que pode trazer paz aos nossos corações, confiança em Deus. É ela que pode transformar, sim, as nossas vidas. Quero orar com os irmãos nesse tempo que nós investimos para estudo da palavra do Senhor, dedicando a Deus tudo que vai acontecer aqui. Obrigado, Deus, porque podemos mais uma vez, numa manhã de domingo, estarmos juntos para estudarmos a Tua palavra. Venha, ó Pai, com o Teu Santo Espírito nos guiar, nos instrumentalizar, ó Pai, para que possamos ser porta-vozes fiéis de tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Nos ajude, ó Pai, a transmitirmos a mensagem que Tu tens para essa manhã de forma clara, de tal maneira que todos venham a entender, mas também que o Teu Santo Espírito venha trabalhar nos corações, sensibilizando e abrindo o entendimento, ó Pai, de tal forma que vençam as astutas armadilhas, ações diabólicas que tentam roubar o nosso entendimento. Ó Senhor, nos abençoe e nos ajude e também receba, ó Pai, tudo aquilo que vamos Te oferecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, junto com o Ministério do Louvor da nossa igreja, essa oração cantada. Vamos orar enquanto cantamos o hino 289 do cantor cristão Quero Estar aos pés, ou Quero Estar ao pé da cruz. Então vamos louvar ao Senhor.
bênção, irmãos, cantarmos aquilo que nós cremos, que palavras profundas, que letra tem esses hinos. Nós não podemos abrir mão dos nossos hinos, porque eles trazem de forma mais profunda as raízes da nossa fé, aquilo que nós cremos. Vamos orar mais uma vez. Dessa vez nós vamos orar agradecendo a Deus pelo aniversário de casamento dos irmãos Emanuel e Alcilene. Fizeram 30 anos de casamento essa semana, e também agradecendo a Deus aqueles irmãos que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, porque tu destes aos irmãos Emanuel e Alcilene 30 anos de vida conjugal. Obrigado porque tu tens cuidado deles. Obrigado pela bênção deles agora poderem desfrutar de um neto, ó Pai, e também serem instrumentos teus na vida da Joyce e do William, ó Pai, para abençoá-los e ajudá-los, ó Deus, na orientação da criação do seu neto. Ó Deus, muito obrigado, porque esses irmãos são agradecidos pelas bênçãos recebidas. E também, ó Deus, nós colocamos diante de Ti a vida daqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e as suas ofertas, que não falham, que se mantêm firmes, ó Pai, nessa intenção de contribuir para o sustento dos ministérios realizados pela Igreja Batista em Nova Suíça, ó Pai. Eles contribuem de forma regular, liberal, generosa, proporcional. Ó Deus, muito obrigado, porque esses irmãos têm tido a consciência, estão abrindo as suas mentes, corações e os seus bolsos também, para que através daquilo que tu tens lhes dado, eles também possam abençoar a vida de outros. Senhor, mais uma vez entregamos o culto que vamos ter aqui agora e que vamos continuar a ter, melhor dizendo, e também o louvor que vamos cantar e a exposição bíblica e o ensinamento bíblico que teremos após esse louvor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, com o Ministério de Louvor, um cântico que diz: Jesus te entronizamos. Então vamos louvar o Senhor e também fazer essa oração através do nosso cântico. E logo em seguida nós vamos ter o nosso estudo bíblico. Vamos cantar ao Senhor.
eu gostaria de introduzir hoje um assunto muito importante. Nós vamos gastar um bom tempo pensando sobre isso. Não sei quando que a gente vai continuar esse estudo, nem como, se através da transmissão online ou de forma presencial. Mas, de alguma forma, de qualquer jeito, eu gostaria de começar a pensar nesse assunto, porque ele traz algumas perguntas que se tornam muito importantes nesse processo de ajudar, de abençoar esse irmão, falando a verdade em amor. Por isso, título, tema que você tem na sua tela é o processo de falar a verdade em amor. Quem sabe alguns de nós podem estar, melhor dizendo, estar se perguntando como fazer isso. Pastor, eu entendi a importância da confrontação bíblica, da repreensão bíblica, mas eu gostaria de saber um pouco mais, de forma prática, como que eu posso fazer isso? Que processo é usado na hora que eu vou falar a verdade em amor para aquele meu irmão que está precisando de alguma mudança em alguma área de sua vida? Então, irmãos, nós vamos começar a pensar um pouco mais sobre isso. Antes, algumas considerações iniciais que se fazem importantes. Em primeiro lugar, acompanhando na sua tela, não se consegue ter um relacionamento sem algum tipo de confrontação. Irmãos, nós nos confrontamos sempre, muito mais do que a gente imagina. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando uma mãe confronta, fala com uma filha, né, chamando a atenção dela para o estado do seu quarto ou do filho, ok? Um pai, isso não importa. Quando isso acontece, isso é um tipo de confrontação. De repente, um irmão confronta uma irmã, estou falando do irmão físico, carnal, por ter pegado algo no quarto dele, ou algo dele sem permissão. Isso também é uma forma de confrontação. A esposa que chama a atenção do marido porque ele está pegando ocupações demais e não está conseguindo dar conta. Quem sabe o pastor, né, que chama lá o irmão que é muito, como é que se diz, voluntarioso, né? Ele se demonstra muito emotivamente para o mal, né? É muito emotivo, assim, ele responde de forma irada às situações, às palavras que lhe são dirigidas. De repente o pastor fala com esse irmão e chamando atenção para esse fato na sua vida, né? De repente um filho fala com a sua mãe para ela não interferir tanto no seu casamento, ok? Um líder, né? Ou então o irmão mais velho da igreja que chama a atenção de um diácono porque ele tem atitude irritadiça, ele fica irritado com qualquer coisa, não é? Às vezes uma mulher que chama a atenção da sua amiga porque ela tem tendência à fofoca, ok? Às vezes até um pai idoso, né? Um homem idoso, um pai que chama a atenção do seu filho porque ele raramente o visita. São poucos exemplos que eu citei aqui, mas são exemplos de confrontação que acontece o tempo todo. Então, irmãos, é difícil, na realidade é impossível nós nos relacionarmos sem que em algum momento do nosso convívio nós não confrontemos, repreendamos os outros de alguma forma. Então nós nos confrontamos todos os dias uns aos outros. Mas tem algumas perguntas que são importantes que nós façamos nessas confrontações que fazemos. Acompanhe, por favor, na sua tela. Quem é o autor da pauta
que orienta a nossa confrontação. Ou seja, quem está dizendo aquilo que nós vamos falar ou aquilo que nós vamos confrontar. Será que procuramos levar as pessoas a fazerem o que nos agrada? Ou as confrontamos como embaixadores que usam a palavra de Deus para conduzi-las ao arrependimento? Irmãos, aí muda tudo. Esse é o tipo de confrontação bíblica. Nós não queremos que as pessoas mudem simplesmente para nos agradar. Nós esperamos que as pessoas entendam a necessidade de se arrependerem e, para isso, nós usamos a palavra do Senhor. Então, ainda continuando aí na tela, você tem a confrontação bíblica eficaz, frequentemente começa antes de falarmos. A maneira pela qual vivemos uns com os outros no dia a dia estabelece o cenário para a maneira como nossas palavras serão recebidas. Então, se a confrontação acontece mais vezes do que nós imaginamos, o que vai diferenciar é o tipo de confrontação que a gente pretende. E eu espero que nós entendamos que nós estamos falando aqui de confrontação bíblica que leve alguém ao arrependimento, mas não usando os nossos argumentos, mas o argumento da palavra do Senhor. Só que uma coisa interessante, a maneira como nós nos comportamos no nosso dia a dia é que vai estabelecer a condição ou as condições ideais para que as nossas palavras sejam recebidas. O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém pretende confrontar o outro de forma bíblica, porque está identificando nele algo que não é bíblico, com certeza o outro vai esperar ver na vida dessa pessoa o tipo de comportamento que ela está requerendo, ou requerendo, melhor, corrigindo aqui. Então, irmãos, o tipo de vida, o comportamento que nós estabelecemos nos nossos relacionamentos é que vão definir, com certeza, se as nossas palavras serão bem recebidas ou não, ok? Então, por isso que é importante que nós tenhamos uma vida que corresponda e que seja possível ser usados pelo Senhor. Irmãos, então o dono de cada um dos nossos relacionamentos é Deus. A gente precisa entender isso. Ele nos coloca nesses relacionamentos para que o reino dele avance, para que pessoas sejam alcançadas, edificadas e se tornem mais parecidas com Jesus. Por isso, você tem na sua tela cada situação, conversa, relacionamento, provação ou bênção pertence a Ele. Então, todo o nosso relacionamento pertence a Deus. Por isso, a importância dessa conversa que nós temos tido aqui nesses domingos pela manhã. Pastor, como é que eu posso ajudar? Já que eu obrigatoriamente, dentro do meu convívio, eu vou ter que passar por momentos de confrontação, e eu reconheço, sim, agora, que o meu relacionamento que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, com os irmãos da igreja, pertence a Deus e Deus tem propósito nisso tudo. Como que eu posso fazer esse tipo de confrontação de tal forma que seja bíblica? Por isso eu quero trazer para os irmãos o seguinte tópico: entender os passos do processo de confrontação bíblica. Nós precisamos entender esses passos de confrontação bíblica. Imagine a seguinte situação: dois personagens fictícios,
Juca e Daniel são amigos muito chegados de muito tempo. Só que Daniel está preocupado porque o Juca, ele não está tendo atitudes próprias de um cristão. Eles são amigos, membros de uma mesma igreja. Talvez você já tenha passado por isso, ou esteja passando. Só que o Juca não está tendo a atitude de um cristão. Ele admite que trapaceia nas horas de trabalho, às vezes pega emprestado, né, entre aspas, coisas materiais lá do escritório ou do local onde ele trabalha, pega emprestado, mas não devolve. Irmãos, espero que tenha entendido isso. E Juca também entende que ele merece relaxar também, por favor, entre aspas, com os amigos. Aí ele vai para barzinhos, para lugares que Daniel considera que sejam impróprias para um cristão frequentar. Daniel também ficou magoado com Juca, porque Juca quebrou a confiança ao compartilhar com outras pessoas do seu trabalho alguns aspectos da vida pessoal de Daniel. Ok? Então são algumas atitudes de Juca que Daniel não gosta, né? Daniel tentou falar com Juca a respeito do seu relacionamento com Deus, né? Mas Juca sempre fala assim, não, tá tudo bem, eu estou um pouquinho desanimado, né? Eu estou um pouquinho frio, né? Desânimo é uma coisa muito perigosa. Eu estou um pouquinho desanimado com Deus, mas está tudo bem. Essa é a palavra de Daniel. Juca até fala que está pensando em mudar de cidade, até mudar de igreja, né? Como se isso fosse resolver. Daniel está preocupado com Juca. E se fosse você no lugar do Daniel? Vamos dizer que você esteja preocupado com Juca. Você conhece bem Juca, tem um relacionamento de confiança mútua com ele. E você então decide conversar com Juca de uma forma muito clara, direta, ou seja, confrontando-o biblicamente. O que você dirá para Juca nesse momento? Como é que você pode levar Juca ao arrependimento, de tal forma que ele encontre nas Escrituras ou aplique as verdades das Escrituras aos lugares específicos em sua vida que precisam de mudança? Como é que você pode encorajar o coração de Juca a uma mudança? Há uma mudança, na realidade, essa mudança não é mudança de situação. Que Juca quer mudar de cidade, quer mudar de igreja, mas ele não quer mudar o seu interior. Ele acha que mudando a situação vai haver algum tipo de mudança em sua vida. Como é que você pode ajudá-lo a entender que mudando de situação, mudando de lugar, mudando de igreja não vai resolver? Como amar Juca com uma repreensão humilde? A repreensão é um ato de amor, nós já vimos isso em outros estudos. Com esse tipo de repreensão sincera, que abra os seus olhos e produza arrependimento. Irmãos, existem 4 passos que podem nos ajudar nesse sentido. Nós vamos ver hoje somente um passo, ok? E esse primeiro passo aí, você tem na sua tela, é a consideração. Essa consideração, quem tem que fazer é você, não é o Juca ainda. Talvez você precise entender o que você quer ver, aonde você quer chegar nesse seu aconselhamento com o Juca. Acompanhe aí na sua tela, por favor. Você deve perguntar a si mesmo o que esta pessoa precisa enxergar a respeito de si mesma, de Deus, das outras pessoas, da verdade e da mudança que ela não enxerga, e como posso ajudá-la a enxergar. São perguntas que você faz, são considerações
que você faz consigo mesmo. Em que ela precisa mudar? O que ela precisa abrir os olhos? Em que ela precisa abrir os olhos? O que ela precisa enxergar? O que ela precisa compreender a respeito de Deus, de si mesmo, da situação que está mudando, a respeito das verdades das Escrituras? O que ela precisa... em que áreas da vida ela precisa mudar? O que está faltando na vida de Juca? E como que você pode ajudá-lo a enxergar essa mudança? Irmãos, eu espero que todos tenham entendido até aqui que a nossa tarefa não é apresentar uma lista de ofensas, de erros, de pecados das pessoas, mas ajudá-las a enxergar por si próprias. Isso é muito mais importante do que você ficar apontando os erros. Para isso, é óbvio, você precisa lançar a mão das Escrituras. Então, nesse passo inicial, você precisa aprender a abandonar os seus próprios planos, ou o seu próprio plano para a vida de alguém, e admitir o plano do Senhor. O que o Senhor deseja naquilo tudo, ou nessa situação, ou nesse momento de confrontação bíblica. Para isso, 5 perguntas são importantes. Por favor, leia aí comigo na sua tela. 5 perguntas podem ajudar as pessoas a verem o que Deus quer que vejam. 5 perguntas que vão te ajudar a fazer com que as pessoas enxerguem a si mesmas, e enxerguem a si mesmas não com os seus próprios olhos, mas com os olhos de Deus. A ordem dessas perguntas, irmãos, é importante. Se você quiser anotar aí no papelzinho essa ordem, para que de repente te ajude no momento de conversa com alguém, porque essa ordem ela é muito importante, porque vai ajudar a pessoa a pensar de maneira bíblica a respeito do porquê que fazemos as coisas e como Deus realmente nos muda e como que Deus pode agir em nossas vidas, trazendo a mudança necessária. Então, essa ordem é tremendamente importante. A primeira pergunta é: o que está acontecendo? Você vai chegar para a pessoa e vai perguntar o seguinte: o que está acontecendo? Por exemplo, vamos pegar essa pessoa fictícia, não é? Que é o Juca. Juca, o que está acontecendo com você? Nas circunstâncias que você está vivendo, o tipo de atitude que você está tomando, o que está acontecendo? Irmãos, essas perguntas são importantes porque você vai, e essa pergunta inicial é importante por 2 razões. Em primeiro lugar, porque você quer que as pessoas vejam as circunstâncias e que essas circunstâncias não as forçaram a fazer o que elas estão fazendo. Estão entendendo? Quando você pergunta o que está acontecendo, em primeiro lugar você quer que elas percebam que não são as circunstâncias que as estão forçando a fazer aquilo que estão fazendo. Mas, em segundo lugar, você quer que os detalhes do mundo dessa pessoa sejam conhecidos por você. Você quer entender os detalhes do que está acontecendo com ela, para que você possa falar e aplicar a verdade de forma específica naquela situação que precisa de mudança. Então, quando você pergunta o que está acontecendo, você está ajudando a pessoa a perceber que o que ela está fazendo não é forçada
forçado pela situação que ela está vivendo, mas também você quer entender o que ela está passando em detalhes para ajudá-la de forma específica. A segunda pergunta que você deve fazer, acompanhe na sua tela. O que você pensava e sentia enquanto isso estava acontecendo? Vamos pegar lá um exemplo, no caso do Juca, que tem várias circunstâncias ali que nós já conhecemos. Vamos pegar, por exemplo, aquele hábito ruim que ele tem de pegar emprestado coisas do escritório e não devolver. Na verdade, ele não pega emprestado, ele leva para casa, para deixar isso muito claro, sem pedir, né, sem autorização. Então, a primeira coisa que você vai fazer, Juca, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? O que está acontecendo para você fazer essa determinada situação? Então ele vai falar contigo, vai tentar explicar o que está acontecendo, aí você vai ajudá-lo a perceber que essa prática dele não está sendo forçada por algum tipo de situação em que ele esteja vivendo, mas também você vai conseguir entender um pouco mais as circunstâncias da sua vida que estão levando a essa prática pecaminosa. Em segundo lugar, você vai perguntar o que você pensava e o que você sentia quando realizava essa prática, quando isso estava acontecendo, de pegar aqueles objetos do escritório e levar para casa, ok? Irmãos, essa pergunta vai tirar os olhos da situação e vai fazer com que a pessoa examine o seu coração. Você está perguntando o que ela pensava e o que ela sentia, ok? É um passo tremendamente importante nesse processo de recuperação. Porque, irmãos, nós nunca somos apenas vítimas. Observe que você está fazendo perguntas para ela examinar profundamente a situação. E para ela também examinar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Nós não somos vítimas, irmãos. Nunca somos vítimas das circunstâncias. Nós somos intérpretes incessantes, e essas interpretações das circunstâncias é que vão moldar as nossas ações. A maneira como nós interpretamos as circunstâncias é que vão nos orientar se nós vamos proceder de uma ou de outra forma, ok? Por isso que examinar o coração é tremendamente importante. A terceira pergunta que você pode fazer ao Juca é: qual foi a sua reação? Só lembrando, a primeira pergunta é: o que está acontecendo, Juca? A segunda pergunta: o que você pensava e sentia enquanto estava acontecendo? E a terceira pergunta é: qual foi a sua reação? Essa pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior, né? com a segunda pergunta. Porque, na realidade, o que nós queremos que o Juca entenda e o que você quer que o Juca entenda é que o comportamento que ele está tendo é uma resposta ao seu coração, à situação que ele está vivendo. Aquele ato de roubar, de furtar, né? Acho que é a melhor palavra ali, objetos do escritório ou do seu local de trabalho, é uma resposta do seu coração a uma situação em que ele está vivendo. Então, Juca, olha só, o que você sentia, o que você pensava no momento do ato, como que você reagiu àquilo que você pensava e aquilo que você sentia naquele momento. Então ele vai entender que, na realidade, a sua prática
tem tudo a ver com o estado do seu coração, com aquilo que estava no seu coração, com a interpretação, com um comportamento baseado numa interpretação de acordo com os valores do seu coração. Irmãos, fazendo essa pergunta nessa hora, você ajuda a pessoa ou as pessoas que você estiverem ajudando, confrontando biblicamente, a admitirem que o seu comportamento não foi forçado pela situação. Sabe aquela frase assim, isso era o que eu tinha que fazer, era a única coisa que eu podia fazer. Isso não existe. Ou então ele fala assim, olha, eu fui forçado pelos outros, né? Ou pelo comportamento de outros. Essa pessoa me deixou tão irada que eu agi dessa forma, né? Juca poderia dizer, por exemplo, nesse ato, o seguinte: eu peguei aquilo porque eu tinha uma necessidade na minha casa. Ou então, eu peguei aquilo porque o meu chefe, os outros funcionários também fazem isso o tempo todo, então eu também me achei no direito. Então, quando a gente pergunta qual a sua reação ao desejo do coração, àquilo que está pensando, nós estamos dizendo o seguinte: olha, quem está ditando o seu comportamento é o seu coração. Não é a situação e não são as outras pessoas. Irmãos, ao fazermos essas perguntas nessa ordem que nós estamos propondo aqui, nós procuramos penetrar nas fortalezas bem defendidas do coração das pessoas. As pessoas muitas vezes cercam o coração de defesas e é muito difícil alcançar o coração das pessoas. E na realidade, irmãos, quando nós fazemos essas perguntas nessa ordem, nós procuramos revelar aqueles argumentos de justificação pessoal, aquelas desculpas esfarrapadas que muitas pessoas fazem ou trazem, né? Ajudando, de repente, essas pessoas, já que pela primeira vez elas consigam enxergar que os seus comportamentos revelam muito mais a respeito do seu coração do que a respeito das dificuldades e situações em que elas enfrentam. Então, eu gostaria de fazer essa retrospectiva. A primeira pergunta é: o que está acontecendo, Juca? A segunda pergunta: o que você pensava e sentia enquanto isso estava acontecendo? A terceira pergunta: qual foi a sua reação perante esse seu pensamento e esse sentimento? E agora quero te fazer uma quarta pergunta, que é uma pergunta importante: por que você fez isso? O que você procurava realizar? Nós estamos cada vez mais nos aprofundando aqui. Irmãos, se a segunda pergunta desvenda os pensamentos, né? O que ele pensava e o que ele sentia enquanto estava acontecendo o ato errado, essa pergunta número 4 revela as motivações. Com essa pergunta ensinamos que o coração serve sempre a alguma coisa, ok? O porquê fez isso vai indicar que o coração está a serviço de alguma coisa. Lembra que na questão anterior eu estava falando que o coração é que vai indicar o tipo de comportamento? Mas esse coração, ele está a serviço de alguma coisa. Ele não vai tirar isso de nada. Existe algum valor instalado nesse coração, guardado nesse coração, que vai indicar ou que vai motivar o comportamento errado.
Irmãos, a vida humana, na realidade, é uma grande caça ao tesouro. Nós sempre ficamos caçando, procurando avidamente a coisas que são valiosas para nós. Pode ser aceitação de outras pessoas, podem ser possessões ou posses, né? Que queiramos, né? Algumas coisas materiais que queremos possuir, podem ser realizações conjugais, emocionais, profissionais, pode ser um certo estilo de vida agradável para si, pode ser agora de forma positiva, pode ser a glória de Deus, né? A glória de Deus pode ser um valor e deve ser um valor importante, acredito que central no nosso coração, mas ele vai indicar o tipo de comportamento que vamos ter, é um valor importante. Pode ser que o coração esteja cheio de vingança, pode ser que o coração esteja cheio de amor, ou seja, um valor importante que a pessoa considere para si como independência ou como saúde. E são valores que o coração tem. Nem todos os valores, logicamente, irmãos, são pecaminosos. Existem valores importantes que nós precisamos ter nos nossos corações. Agora, esses valores vão motivar o nosso comportamento. Por que fez isso, Juca? O que procurava realizar com essa atitude? De alguma maneira, irmãos, nós procuramos conseguir essas coisas, esses valores, nas situações e nos nossos relacionamentos. Por isso que o comportamento de alguém e o comportamento de Juca, de maneira específica, vai expressar a motivação ou motivações que nós também podemos chamar de ídolos do coração. Aquilo que é central no coração de alguém se torna o seu ídolo, ok? Se esses valores se tornam centrais, e eu quero dizer aqui até valores positivos, que não são pecaminosos em si mesmo, mas se eles passam a ditar o comportamento de alguém, de tal forma que essas pessoas deixem até de se preocupar com Deus e sua glória, então esses valores se transformam em ídolos. Deixe-me dar um exemplo aqui. Lembre-se que Juca se achava no direito de relaxar com os seus amigos em bares que não eram próprios para cristãos frequentarem. Esse valor no coração de Juca, que é o seu bem-estar, a sua autossatisfação, estava tomando o lugar de Deus e da sua glória. Então, esse valor é um ídolo. Por isso que ele passou a frequentar lugares que crente em Cristo Jesus não deve frequentar. Espero que isso esteja sendo claro para você. Irmãos, essa mudança de valor é algo muito importante. Então, o ministério pessoal, baseado na Bíblia, ele sempre se move para essa questão muito importante de glória a Deus e de adoração. São dois aspectos muito importantes envolvidos: a glória de Deus e adoração a Deus. A pergunta básica em todo ministério é: para a glória de quem você está vivendo?
Quando as pessoas fazem escolhas erradas, motivadas por ídolos em seus corações, eles passam a viver para a glória de si próprios e deixam de lado a glória de Deus e a adoração de Deus. Eles se tornam ídolos de si, ou então eles fazem da sua autossatisfação um ídolo e passam a adorar isso e deixam de adorar a Deus. Glória e adoração estão envolvidos nesse processo de confrontação bíblica. Na realidade, estamos ajudando a pessoa a se voltar, a se converter, a voltar-se, fazer um caminho de volta para a glória de Deus e a adoração exclusiva do Senhor. Então, só relembrando, irmãos, para ajudar de forma didática, e se você está copiando aí em algum lugar, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que está acontecendo? A segunda pergunta é: o que você pensava e sentia enquanto isso estava acontecendo? A terceira pergunta é: qual foi sua reação? A quarta pergunta: por que você fez isso? O que você procurava realizar? E a quinta pergunta e última dessa manhã é: qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Irmãos, essa pergunta não procura apenas desvendar as consequências das ações. E no caso em específico de Juca, que nós estamos usando esse exemplo, não é? Então, não é simplesmente aquele princípio que nós queremos lembrar de tudo que o homem semear, isso também vai colher, né? Mas procura ajudar essa pessoa a enxergar que aquilo que ela faz é um resultado direto do pensamento, dos pensamentos que ela tem e das motivações do coração. Ela possa enxergar isso. Às vezes a nossa mente está sendo enganada, iludida, escurecida pelo mundo, pelo diabo, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender esses princípios importantes. O que ela faz está baseado nos seus pensamentos e motivações do coração. Nós queremos ser usados, então, irmãos, por Deus, para dar duas coisas a essas pessoas que nós confrontamos biblicamente. A primeira é uma mentalidade de colheita, de tal forma que essas pessoas entendam que se elas vão plantar sementes, elas vão colher frutos dessas sementes. Então, no caso do Juca, por exemplo, naquela situação que nós falamos dele furtar coisas do objeto, furtar coisas do local de trabalho, nós precisamos fazer que isso vai trazer algum tipo de consequência. Pode ser uma consequência social, dele ser repreendido, perder os seus empregos, o seu emprego, ou pior, até uma consequência espiritual, porque esse pecado tolerado no coração, abraçado pelo coração, aos poucos vai minando o vigor espiritual de Juca, ou de alguém. E isso vai fazendo com que a pessoa desanime na sua fé. Um pecado tolerado abre as portas para que se tolere também outros pecados na vida. Então, a primeira coisa que nós queremos objetivar quando perguntamos a alguém qual foi o resultado desse seu comportamento errado, é querer que a pessoa entenda que ela vai realmente colher frutos dessa sua atitude. A segunda coisa
que nós queremos é que a pessoa tenha não só a mentalidade de colheita que nós falamos agora, mas também tenha a mentalidade de investimento, que a pessoa reconheça que o ensinamento de Cristo é de que nossa vida é moldada pelo tesouro no qual investimos. Que a pessoa entenda que o investimento que ela fizer em algum valor ou valores na sua vida é que vai ditar o comportamento dela. Que a pessoa entenda que se ela tem algum tipo de valor, o tempo que ela gasta investindo nesse valor, se preocupando com isso, pensando nisso, isso vai se tornar o seu Deus, o seu ídolo. Isso vai ditar o seu comportamento. De maneira clara, se nós queremos que a pessoa mude o seu modo de pensar e passe a pensar e sentir voltados e ter os seus pensamentos e coração voltados para a glória e adoração a Deus, se esse valor é admitido por essa pessoa que estamos abençoando com a nossa repreensão bíblica, ela vai passar a investir na glória de Deus e na adoração bíblica, porque é um valor que lhe é muito caro, precioso. Então nós precisamos ajudar essa pessoa a admitir essa mentalidade de investir em motivações corretas do coração. Primeira mentalidade da colheita. Aquilo que ela plantar, ela vai colher. A segunda mentalidade é necessidade. Aí é uma ação positiva. Passe a investir em valores que são realmente importantes, não aqueles outros valores que levam ao pecado. Quem sabe será útil para essa pessoa escrever um diário, fazer um diário, melhor dizendo, dos momentos em que esse comportamento acontece, não é? Quem sabe essa pessoa, na hora que acontecer tal coisa, por exemplo, o Juca, na hora que ele furtar, ele possa voltar e responder a essas perguntas que nós estamos fazendo para ele, não é? O que você está fazendo para ele. O que aconteceu, Juca, ali naquele momento do seu furto, né? Que você pegou emprestado aquelas coisas, não é? O que você pensava e sentia enquanto estava acontecendo? Terceiro lugar, qual foi a sua reação? Quarto lugar, por que você fez isso? O que você procurava realizar? E quinto lugar, qual foi o resultado dessa sua ação? De repente, poderia ser útil que, no caso, o Juca, todas as vezes que isso acontecesse, ele escrevesse no diário. Porque Juca pode, a princípio, irmãos, se recusar a entender que isso é um pecado. Aí você faz o seguinte desafio para Juca. Juca, então vamos fazer o seguinte. Nas próximas 2, 3 semanas em que isso acontecer, responda essas perguntas aqui de forma breve, mas responda e anote no diário, sempre que isso acontecer. Certa vez, o autor do livro que nós estamos estudando, esse livro tão abençoador, Instrumento nas Mãos do Redentor, esse autor, pastor Paul Tripp, ele conversava com um homem que era muito irado, né? Mas esse homem não enxergava isso. Os seus amigos tinham se afastado dele, os seus familiares tinham se afastado dele, os colegas tinham se afastado dele, então ele achava que, na realidade, ele estava sendo injustamente abandonado por essas pessoas. Sabe aquela pessoa que acha que
todos estão errados e ele que está certo, o problema sempre está nos outros e não na própria pessoa. Então, a cada tentativa que o pastor Paul Young, pastor Paul David Tripp, que o pastor Paul David Tripp fazia de tentar ajudá-lo, de falar a respeito da sua ira, esse homem ficava irritado com essa atitude do pastor. Aí o pastor Paul David Tripp o desafiou a fazer esse diário, usando essas 5 perguntas durante 3 semanas da sua vida. Então, todas as vezes que acontecesse o momento dele ficar irado, ele respondesse essas perguntas que eu passei para os irmãos ainda há pouco. E depois desse tempo, dessas 3 semanas, o pastor Paul David Tripp então se encontrou com ele. Ele passou o diário para a mão do pastor Paul. E enquanto o pastor Paul lia, ele ia sublinhando em vermelho todas as raízes ou situações em que esse homem ficou irado. Isso naquele encontro. Então ele passou a sublinhar em vermelho. Ao terminar, o diário estava praticamente todo vermelho. No encontro seguinte, quando o pastor Paul entregou o diário nesse momento para essa pessoa, deixa eu só voltar, no encontro anterior o pastor Paul só teve com ele, orou com ele e pegou o diário. Aí o pastor Paul leu o diário em casa, sublinhando em vermelho todas as raízes e os momentos que ele ficava irado. No encontro seguinte, o pastor Paul então deu o diário para o homem leu o diário de forma silenciosa por alguns minutos e finalmente com os olhos marejados, com os olhos cheios de lágrima, disse assim: o homem que escreveu esse diário é uma pessoa muito irada. Irmãos, que momento singular. Quando aquele homem teve um discernimento adequado a respeito de si mesmo, e aquele momento se tornou uma oportunidade para a mudança daquele senhor. Aí na sua tela você tem assim: quando você encoraja esse tipo de mudança, você faz o trabalho de um embaixador. Você exibe a presença do Messias, que dá vida àqueles que estão na escuridão espiritual. Irmãos, o processo de confrontação começa com dar às pessoas o discernimento não somente do seu comportamento, mas do sistema de adoração que o dirige. Esse passo, então, não pode ser feito às pressas, precisa ser feito de forma tranquila. Não é somente um encontro. Às vezes, por graça, misericórdia, até de forma miraculosa, as pessoas caem em si no encontro, mas isso não acontece. Muitas vezes, alguns encontros precisam acontecer. E essas perguntas que você faz podem ajudar nesses encontros as pessoas a terem um discernimento mais adequado do seu comportamento, mas também do sistema de adoração que as dirige. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ajude o irmão, a irmã, nessa compreensão de tudo aquilo que tem sido ensinado e que você também use isso, essas ferramentas que estão sendo colocadas aqui diante dos irmãos para serem bênçãos na vida dos outros, naquelas mudanças que precisam ocorrer nas vidas deles, ok? Vamos orar, encerrando esse nosso estudo, e depois gostaria de dar alguns anúncios.
Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque são ferramentas bíblicas que nós temos diante de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, na assimilação desses passos que precisamos dar. Não para proveito nosso, mas para que o irmão seja abençoado, para que a glória a Ti seja buscada, ó Deus, para que o sistema de adoração seja mudado no coração do irmão e que ele busque a Ti em verdadeira adoração, em adoração exclusiva. Ó Pai, muito obrigado porque temos tido de Ti essas instruções. E ajuda-nos, ó Pai, no nosso compromisso que temos uns com os outros, de nos ajudarmos nas nossas fraquezas, ó Pai, através de uma repreensão bíblica, através de falarmos a verdade para o outro com amor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra aqui de esclarecimento sobre os procedimentos que faremos daqui para frente. No próximo domingo pela manhã, nós já retornaremos os nossos encontros no templo. Só que a liderança reunida essa semana decidiu o seguinte, que nós só faremos a escola bíblica dominical. Só teremos a escola bíblica dominical no domingo pela manhã, ok? Dentro dos procedimentos orientados no decreto da prefeitura, do prefeito, certo? Um distanciamento de 1,5 m, todos de máscara, aquela higienização através de álcool na entrada dos irmãos, também o álcool vai estar disponível em outros lugares do templo. Devido a esse distanciamento, nós só poderemos ter no máximo 28 pessoas no templo, certo, irmãos? Por isso, nós vamos fazer um esquema de inscrição através do grupo da igreja, certo? Daquele grupo. Eu vou usar os dois grupos, tanto o grupo oficial quanto da família e bens, para que você possa fazer a inscrição se você pretender estar na escola bíblica. Só vai ser escola bíblica, 1h30 ali no templo, mas é importante que nós retornemos e comecemos a retornar, irmãos. Teremos o louvor, teremos oração, né? E o estudo bíblico da revista da IBD que nós temos estudado, ok? Então haverá um processo aí de inscrição para a sua presença nesses estudos bíblicos que nós faremos ao domingo de manhã. No domingo à noite, o culto domingo à noite continuará a ser gravado e transmitido online. Então nós não teremos reunião, culto da igreja à noite. Reunião lá na igreja à noite, só na parte da manhã na EBD. Porém, irmãos, crianças de 0 a 11 anos não poderão estar presentes. Elas vão continuar com as atividades online que estão fazendo. Então, crianças de 0 a 11 anos não podem estar presentes. Os adolescentes, não é, vão se encontrar no salão de trás, que é mais amplo, ventilado, com o seu professor, que é o irmão Gabriel. Os adolescentes vão reunir lá atrás. Os jovens e adultos vão estar em classe única no templo, com esse limite máximo de 28 pessoas, ok? Também, irmãos, aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco, que são maiores de 60 anos, que têm diabetes, pressão, hipertensos, tem doenças crônicas, como asma, rinite crônica, bronquite ou qualquer outra doença crônica, esses irmãos não poderão participar desses cultos no templo, ok? Para isso, irmãos, nós vamos transmitir ao vivo essa escola bíblica dominical. Isso para aqueles irmãos que não estarão presentes. Então, sempre às 9 horas da manhã,
nós faremos a nossa transmissão ao vivo. Isso para dar para aqueles irmãos que não podem estar presentes, a tranquilidade de estar participando do culto, né? Mesmo nas suas casas. A oportunidade de estarem participando dos cultos, mesmo nas suas casas. Tá bom, irmãos? Nós vamos proceder, a igreja vai fazer um investimento para que essa transmissão ao vivo do templo, da EBD, aconteça, tá? Vai ficar depois lá salvado no YouTube para quem quiser ver em outro momento, mas para aqueles que querem participar no momento do culto, vai haver uma transmissão ao vivo. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos agir assim a partir do próximo domingo e enquanto a bandeira estiver amarela. Quando o município informar que a bandeira mudou de cor, se mudar para laranja ou vermelha, nós pararemos as atividades do templo. Se mudar para verde, aí todos virão sem aquela dificuldade de restrição. Tá bom? Então haverá uma fluência, uma participação sem restrição alguma. Tá bom, irmãos? Mas por enquanto nós vamos agir assim. Eu espero que todos entendam. Qualquer dúvida, podem perguntar para mim no privado, me telefonar, fazer uma pergunta no grupo da igreja que nós vamos responder, tá bem? Que Deus te abençoe, que te dê o restante de domingo feliz e até, se Deus quiser, às 18 horas.